Olá, bom dia a todos. O Instituto Brasileiro de Direito Legislativo gostaria de dar as boas-vindas ao segundo dia do primeiro Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. O evento conta com o apoio da Advocacia Murilo de Aragão Advogados e Consultores e da Nomos. Neste evento também temos como parceiro o portal, o jornal digital Poder 360, que transmite a partir de agora no seu canal do YouTube ao vivo este evento. E para abrir o segundo dia de fórum, eu convido para compor a mesa desse primeiro painel que vai debater a arbitragem em contratos de obras públicas, o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, e o doutor Ricardo Gardini, embaixador da VIAC. Como mediador, eu convido o doutor Luiz Gustavo Bichara, que vai se juntar aos demais debatedores. Sejam muito bem-vindos e um ótimo debate. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui ao nosso segundo dia de debate, com uma mesa composta por juristas efetivamente do primeiro escalão da nação. Ministro Benedito Gonçalves, eu tenho a honra de acompanhar o trabalho desde a Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ministro Benedito, todos sabem, desnecessário insistir, mas é magistrado de carreira, juiz de primeiro grau, embargador do TRF, ministro do STJ. E, se me permite, ministro, queria destacar uma característica do ministro Benedito, para além, evidentemente, do conhecimento jurídico, é um ministro que tem admiração da advocacia pela sua gentileza, atenção, lhaneza, com que sempre tratou os advogados. Eu sou testemunha viva disso, né? Então, uma alegria muito grande tê-lo aqui, ministro, e também o ministro Antônio Augusto Anastasia, que é, evidentemente, um dos próceres do direito administrativo no Brasil. Eu comentava com ele há pouco que no debate da reforma tributária sentimos imensa falta dele no Senado Federal, mas vamos aqui, sem dúvida, com ele, aprender sobre o tema da arbitragem no direito público. Eu brincava com o ministro Gardini que o ministro Antônio Augusto Anastasia é um jurista AAA, até na sigla, né? E também aqui conosco o doutor Ricardo Gardini, um dos maiores especialistas em arbitragem em obras públicas do mundo, um jurista brasileiro que orgulha a nação, laborando hoje na Europa. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao ministro Benedito Gonçalves. Bom, inicialmente agradeço o convite do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, na pessoa do Dr. Murilo de Aragão. É uma honra estar aqui para fazer a abertura desse painel, que trata de um tema de suma importância para o desenvolvimento do nosso país: arbitragem em contratos de obras públicas. Este assunto tem se mostrado muito relevante nos últimos anos, mas, na verdade, não é de hoje que a arbitragem faz parte da história da solução de conflitos, tanto no Brasil e também em vários outros países. Em primeiro lugar, é importante conceituar o contrato de obra pública. O contrato de obra pública, de acordo com os doutrinários, é todo ajuste administrativo que tem por objeto uma construção, uma reforma e uma ampliação de imóvel destinado ao público ou ao serviço público. Qualquer desses casos configura obra pública, que, em sentido administrativo, é toda a realização material a cargo da administração ou de seus delegados. A obra pública pode ser classificada em 4 modalidades de empreendimento, só para recapitular um pouco da doutrina: equipamento urbano, ruas, praças, estádios, monumentos, calçamento, canalização, redes públicas, viadutos, túneis; equipamento administrativo, instalação e aparelhamento para o serviço administrativo em geral; empreendimento de utilidade pública, ferrovias, rodovias, etc.; edifícios públicos, como sede de governo e repartições públicas. A obra pública, em seu projeto, devem observar a legislação federal, estadual e municipal no âmbito da competência constitucional de cada uma. Os edifícios públicos ficam sujeitos aos mesmos preceitos da edificação particular, devendo respeitar as normas estaduais sanitárias, as normas edilícias locais, bem como as restrições de zoneamento e loteamento urbano.
Afirma-se que, embora tratando de equipamento urbano, equipamento administrativo, empreendimento de utilidade pública ou edifício público, o contrato administrativo só será de obra pública, como se disse anteriormente, objetivar uma construção, reforma ou ampliação de imóvel, porque o que caracteriza a obra para fins da contratação administrativa e a distingue do serviço é a predominância do material sobre a atividade operativa. É exatamente o que ocorre com a construção, reforma ou ampliação de imóvel. Ademais, a obra é limitada no tempo e o serviço público tem caráter de continuidade. Feitas essas breves considerações sobre o amplo conceito de obra pública, vamos falar um pouco da arbitragem, que é o ponto central do nosso painel. A arbitragem é um método extrajudicial de solução de conflitos, no qual as partes envolvidas contratam um ou mais árbitros especialistas na área de litígio para resolverem suas disputas. A decisão proferida pelo ISAP, denominada de sentença arbitral, tem força de decisão judicial, sendo definitiva e vinculante para as partes. A arbitragem tem sua origem em tempos remotos, surgindo como uma forma de evitar a violência e buscar a justiça por meio de uma terceira pessoa imparcial capaz de intermediar as disputas. A arbitragem, como forma pacífica de solução de litígio, já era conhecida e praticada na Grécia Antiga, principalmente na solução de conflitos entre cidades/estados. A arbitragem esteve presente também entre os hebreus, ainda que não sistematicamente definida na época da promulgação do direito mosaico, de acordo com o historiador Edson Prata, em História do Processo Civil e sua projeção no direito moderno. No Brasil, a temática começou a ganhar destaque entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse período, o país passava por um processo de modernização e as elites intelectuais e políticas buscavam novas formas de administrar a justiça. Todavia, foi somente com o advento da Lei 9.307 de 96 que a arbitragem no Brasil ganhou uma nova roupagem e passou a ser regulamentada de forma mais precisa. Essas mudanças tiveram impacto significativo no cenário jurídico brasileiro. A partir de então, a arbitragem passou a ser uma alternativa amplamente utilizada, principalmente para solucionar disputas comerciais e contratuais, que o tempo da justiça tradicional é um tempo que não alcança o tempo da solução desses litígios. Ela se mostrou eficiente na medida que permitia que as partes envolvidas escolhessem seus próprios árbitros, especialistas na área do conflito, o que facilitava a resolução de questões complexas de maneira ágil e especializada. Repito, muitas vezes, o tradicional meio judicial estatal não tem a preparação para alcançar a solução desses litígios, porque são complexos, são contemporâneos, são imediatos, enfim, as respostas têm que ser muito mais rápidas. Com o passar dos anos, o judiciário brasileiro consolidou sua confiança na arbitragem como um meio eficiente para solucionar litígios. Decisões judiciais passaram a reconhecer e apoiar a instituição do acordo arbitral, garantindo o cumprimento das decisões arbitrais e reforçando a autonomia das partes na resolução de seus próprios conflitos. Atualmente, no Brasil, diversas instituições de arbitragem vêm atuando de forma contundente na promoção de cursos, seminários e eventos, visando a capacitar árbitros, promover debate e disseminar o conhecimento sobre a temática. Todavia, é importante destacar que a arbitragem não exclui totalmente a possibilidade dos recursos judiciais. Quando as partes firmam um contrato que prevê a arbitragem como forma de solução de conflito, inicialmente elas renunciam ao acesso ao poder judiciário para solucionar esse litígio. Contudo, nada impede que, após a decisão arbitral, as partes recorram ao judiciário para casos excepcionais, como questão de nulidade e violação da ordem pública. É evidente, portanto, que a adoção da arbitragem em contratos de obras públicas no Brasil, além de vantagens, traz consigo grandes desafios. Há aqueles que argumentam que a arbitragem favorece a iniciativa privada em detrimento do interesse público. É importante ressaltar que a escolha pela arbitragem é uma opção das partes e que, para garantir o interesse público, o controle e a regulamentação do procedimento deve ser realizada pelo Estado. Nesse sentido, destaco dois parâmetros fundamentais. O primeiro é que, devido à regulamentação da arbitragem em contratos de obras públicas, é primordial para o sucesso.
Segundo ponto, não menos importante, é a necessidade de capacitação dos agentes públicos para lidar com esse novo cenário arbitral. Ressalto que a arbitragem que envolva administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Obviamente, também deve haver a observância de todos os princípios do direito administrativo, dos bons costumes e da ordem pública. Por isso, a livre escolha das regras do direito não se aplica à arbitragem que tenha como parte administração pública. Em suma, a história da solução de conflito por arbitragem no Brasil é marcada por desafios e avanços significativos. Desde sua regulamentação inicial até os dias atuais, a arbitragem vem se consolidando como uma ferramenta para a pacificação social e a resolução de conflitos no nosso país, cuja importância é inegável. No entanto, como disse, o sucesso desse mecanismo está atrelado diretamente à regulamentação e à capacitação dos agentes públicos. Essas condições são essenciais para fomentar a adoção da arbitragem como método extrajudicial, solução de conflitos e contribuir para o desenvolvimento do país. Para dar a efetividade à arbitragem, é fundamental que estudemos o tema com afinco, que estejamos abertos ao diálogo e que busquemos soluções que sejam sustentáveis, estruturais, que atendam aos anseios da sociedade. Hoje posso dizer com propriedade que temos aqui presente uma excelente gama com os mais renomados especialistas, estudiosos e representantes dos setores público e privado, que certamente darão contribuições valiosas sobre a temática em debate. Será uma oportunidade ímpar de dialogar, aprender e refletir sobre o tema tão relevante. Portanto, concito a todos a participar ativamente das discussões, trazendo suas experiências, visões e proposições, visando encontrar caminhos efetivos para que a arbitragem em contratos de obras públicas no Brasil atinjam seus principais objetivos. Desejo a todos um evento repleto de reflexões enriquecedoras, que o nosso debate seja pautado, sempre será, pela cordialidade e respeito e busca do bem comum. E terminando, que deveria ser no início, agradeço participar dessa mesa tão seleta com amigos de longa data, o Bicho da Anastasia, o nosso bichado, nosso professor. E muito obrigado pela atenção e vamos desfrutar o que tem de melhor nesse dia de seminário. Muito obrigado, ministro Benedito. Como sempre, uma alegria ouvi-lo. Ministro Anastasia, eu sei que tem sessão daqui a pouco no tribunal. Então, para não perder tempo, vou passar a palavra a Vossa Excelência. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento a todos. Uma saudação muito especial ao ministro Benedito Gonçalves, que aqui revejo. Uma alegria ouvir aqui os seus ensinamentos, como sempre. Minha saudação. Doutor Gardini, que honra o Brasil, especialmente meu estado, Minas Gerais, no exterior, pela sua carreira e trajetória tão vitoriosa. Doutor Bichara, que coordena com muito garbo esse nosso evento. E eu quero saudar, me permito, essa distinta plateia na pessoa do professor Rui Coutinho, que aqui revejo, quem tem grande estima e consideração, e a todos que nos acompanham também pelos métodos televisivos de internet hoje tão em voga. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a gentileza dos organizadores, especialmente o doutor Murilo Aragão, me convidar para estar aqui nesse evento sobre arbitragem, e especialmente um painel tão delicado como esse, que cuida da arbitragem em contrato de obra pública, portanto, contrato no ambiente da administração pública, o que não é fácil dizê-lo. Me permito, à guisa de introdução, uma mera observação. É interessante que, quando eu estudei direito administrativo, o ministro Benedito falava em tempos passados, e lamentavelmente chegou para nós, né, há 40 anos atrás, não havia ainda a consolidação que tínhamos no Brasil, a figura e o conceito de um contrato administrativo. Naquela época era um contrato privado, como outro qualquer, ainda que pigmentado ou granizado de princípios de ordem pública. Foi somente a partir da Decreto-Lei 2.300, de 1986, e eu já tinha me graduado nessa época, é que nós passamos a ter de modo positivo no Brasil a figura do contrato administrativo, com todo o seu regime jurídico administrativo apropriado. Então, nesse ambiente relativamente novo, é que nós vamos inserir também algo muito delicado, que é a necessidade das soluções extrajudiciais para os conflitos que decorrem da execução de um contrato, que é o contrato de obra, incluído, me permita generalizar, porque é claro que nós tratamos de todos esses contratos, e
extremamente complexo. Um contrato administrativo que cuida da realização de uma obra pública, da prestação de um serviço, realização de uma atividade em prol da sociedade, ele é extremamente delicado, tanto que tem um regime completamente diverso do contrato privado. E esse regime ele é informado por um dos princípios básicos do direito administrativo, que é a indisponibilidade do interesse público. E essa indisponibilidade do interesse público, que é como se fosse uma couraça, um manto, uma veste que protege o poder público em relação ao particular, é natural que tenha sempre inibido a possibilidade de nós tratarmos de arbitragem, porque como que nós vamos fazer uma conciliação com o particular, abrindo mão, eventualmente, de algum privilégio, de alguma prerrogativa, ou até de algum direito que ainda que seja disponível da administração, sem ferir o princípio da indisponibilidade do interesse público e até da supremacia do interesse público, as duas pedras basilares da administração pública e do direito administrativo francês que nós herdamos. A novidade é que nos 40 anos, professor Rui Coutinho, que eu me formei para cá, houve uma revolução no direito administrativo. O direito administrativo de hoje não é aquele. E, felizmente, houve um avanço muito grande. E esses verdadeiros dogmas foram superados. Hoje, é claro que nós ainda nos curvamos a esses princípios da indisponibilidade, da supremacia, mas eles não são assim tão blindados como eram no passado. Isso permitiu, inclusive, que nós tivéssemos essas formas alternativas de solução de conflitos, através da nova lei de arbitragem, que permitiu, a partir de 2015, que houvesse, com resistência de muitos, se soube aqui do debate que aconteceu ontem, do ministro André Mendonça, com a resistência cultural de diversos segmentos, mas permitindo, do ponto de vista, pelo menos legislativo, que nós tivéssemos no ambiente próprio do contrato administrativo, incluindo no contrato de obra pública, a figura da arbitragem de outras formas de mediação. Então, só isso por si só já é uma revolução. E essa modificação profunda que tivemos no direito administrativo, eminente ministro Benedito, eminentes professores, senhores e senhoras, ela refletiu no Congresso. E por isso mesmo eu tive a honra de ser o relator da nova lei de licitação no Senado Federal, a Lei 14.133. Nós colocamos lá, o Congresso Nacional colocou de modo muito claro a possibilidade de se instaurar os procedimentos de negociação. A mediação, a conciliação, a arbitragem, os dispute boards, todos estão ali previstos. Por quê? Porque essa nova lei de licitação, ela é a representação mais clara, me parece, de uma nova fase do direito administrativo. Eu antecipo ao professor Rui Coutinho o artigo 147 dessa lei de licitação, que autoriza, para escândalo de muitos, que a administração dê cumprimento e sequência a um contrato administrativo nulo, desde que o interesse público assim o justifique, o que era impensável até recentemente. Então, nesse modo, dentro dessa nova realidade, nós passamos a ter dois novos valores no direito administrativo da administração pública, que é a ideia do consequencialismo e do contextualismo. Ou seja, a administração pública tende a apresentar resultados. A forma, a solenidade, o procedimento, a majestade dos ritos, ela é importante, é claro, mas agora o formalismo moderado assume uma dimensão muito maior. É o que temos feito atualmente no Tribunal de Contas da União, inclusive criando, por iniciativa de nosso presidente, ministro Bruno Dantas, uma secretaria incumbida do consenso, coisa que há poucos anos atrás seria abominável e impensável. Existe agora uma SESEX consenso exatamente com o objetivo de estimular as partes. Veja que o consenso perpetrado pelo tribunal não é através de uma figura de TAC, como acontece no Ministério Público, ou de TAG, que acontece em alguns tribunais de contas estaduais. Não. É o estímulo à negociação, aí sim homologado pelo plenário do Tribunal de Contas da União, dando segurança jurídica. Então, desse modo, nós passamos a ter uma grande luta em prol de um novo ambiente propício a essas soluções extrajudiciais. E eu sempre conto, ministro Benedito, nas palestras que faço sobre esses temas, que quando fui governador de Minas Gerais, era muito comum o advogado-geral do Estado, o secretário da Fazenda de Obras, se apresentar a mim dizendo: governador, nós estamos com esse claim aqui dessa empresa, é um claim muito justo, nós achamos até que tem razão, mas estamos um pouco inseguros, há uma certa dúvida, vamos, e aí vem a frase fatal, fatídica, vamos aguardar o conforto da decisão judicial. O conforto da decisão judicial nos faz ter 8.500 obras paradas só de responsabilidade do governo federal, porque o Poder Judiciário, está aqui o ministro, que é dos mais dedicados, mas não dá conta. São milhões de processos, milhões de ações, e não dá conta. E como ele lembrou muito bem aqui na sua apresentação, os temas são de alta complexidade, o magistrado
ainda que seja extremamente preparado, é claro que ele também não é um gênio absoluto como todos e tem conhecimento de todos os assuntos. E nós vimos isso agora na própria pandemia, o que aconteceu. Então, na realidade, a possibilidade de nós quebrarmos essa ideia da exclusividade, do monopólio da justiça nesse aspecto, especialmente na administração pública, que é a mais litiga. Se nós levantarmos de processo, evidentemente, a maior parte dos processos é o poder público das suas 3 esferas e suas empresas. Então, é claro que esses mecanismos alternativos têm de ser estimulados. E nós estamos dentro desse quadro novo, porque a ideia que o direito administrativo agora tem de apresentar resultados através da ideia do consequencialismo, qual é a consequência da decisão do magistrado, da área dos tribunais de contas, do Ministério Público, do gestor público, qual é o resultado prático para a população e sua efetividade naquela política pública? E qual é o contexto que aquele gestor tomou a sua decisão e, por isso, ele será ou não avaliado? Coisas que anteriormente não eram consideradas e agora passaram a ser. Então, isso muda bastante esse ambiente, esse sentimento, passa a dar um pouco mais de sustentação àquilo que é o pressuposto da arbitragem, que é a segurança jurídica. É claro que as empresas internacionais, ao vir ao Brasil, estudam a realidade brasileira e têm simpatia pela arbitragem, porque sabem da morosidade da nossa justiça, muitas vezes. Mas, infelizmente, se não houver a garantia de uma segurança jurídica nesse relacionamento, dificilmente nós vamos ter um ambiente confiável, um ambiente amigável, um ambiente que dê previsibilidade à conduta dos gestores e, inclusive, à conduta dos agentes econômicos. Por isso é importante nós termos um esforço hercúleo imenso para que esse ambiente favorável seja consolidado cada vez mais. Como? Não é só alteração legislativa. Não é só alteração dos atos normativos da administração por decretos. É fundamentalmente a prática. A prática de quem? Dos órgãos julgadores, do Poder Judiciário, dos tribunais de contas, do Ministério Público, do mundo acadêmico, do mundo empresarial, dos advogados. Então, todos esses fatores, todos esses atores, esses agentes, devem estar, a meu juízo, irmanados nesse esforço. Eu participei do Senado como senador 7 anos antes de ir para o tribunal e sempre fui membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, agora, exatamente pela manhã, estão sendo sabatinados, ministro Benedito, seus 3 novos colegas, um deles, meu conterrâneo, desembargador Afrânio, os novos ministros que vão para o STJ. E eu participei de dezenas de sabatinas, tá, que isso é tudo gravado. Uma pergunta era a mesma, sempre. Qual a sua posição sobre a solução extrajudicial dos conflitos? Porque não é possível nós ficarmos aguardando. Chegamos a ter 100 milhões de processos. Diminuiu um pouco depois da reforma trabalhista. Mas, mesmo assim, nós temos aí, dizem, cerca de 70 milhões. Isso é inconcebível. Então, o poder público, que representa a maioria desses processos, tem de se perceber e se inocular positivamente desse vírus bom da questão da solução extracontratual, da solução extrajudicial nos contratos administrativos, que pode se dar pela arbitragem, que é um modelo, digamos, mais clássico, mais preparado, aquele que é mais estudado. O ministro Benedito aqui há pouco fez uma belíssima apresentação histórica demonstrando a evolução, inclusive no Brasil, porque no Brasil a menção à arbitragem decorre dos códigos do tempo do Império ainda, a sua aplicação, portanto, já é mais conhecida, mas também na conciliação, na mediação. Conversava o Dr. Gardini sobre os Dispute Boards, ele dizia que na Europa hoje todos os contratos administrativos têm a previsão desse comitê de solução de conflitos, que, aliás, no caso brasileiro, é precursor o município de São Paulo, que tem uma lei paulistana sobre o tema, que eu aproveitei a inspiração para apresentar também um projeto de lei no Senado, que foi aprovado, infelizmente ainda não foi na Câmara, mas colocamos na lei de licitação já a sua presença e já estamos colocando, por determinação TCU, em diversos grandes contratos de obras públicas, a figura dos comitês de solução de conflitos, exatamente para ir minimizando. Agora, é claro que essa própria legislação prevê que a arbitragem surge como um fator superior, pela sua natureza, pela sua qualificação, pelo envolvimento que tem e pela própria legislação que lhe dá esse amparo. Então, desse modo, nós estamos diante de fatos extremamente novos e, por isso, o empenho, o repto que eu faço, e eu acho que esse fórum internacional, inclusive, poderia ser um ponto de partida para tanto, é exatamente nós lutarmos para modificar essa cultura. Primeiro, a cultura de resistência dos agentes públicos em relação à figura da arbitragem, muitos deles ainda presos às ideias dogmáticas do passado, da indisponibilidade do interesse público, que já foi superado. Segundo, uma falta de cultura dos próprios agentes econômicos, que muitas vezes acostumados a
litigarem. Até porque, faço aqui um breve parênteses, meus advogados, eu também tenho origem jurídica, evidentemente, apesar de ter advogado quase nada, mas fui professor a vida inteira, ainda o sou. Nós temos no Brasil, eminente ministro Benedito, para nosso desassossego e tristeza, o que eu chamo de furor querelante. Não é? Nós temos mania de levar tudo a juízo. Então, dois furores que são irmãos siameses, que eu falo. O furor legiferante, que eu participei muito dele, que nós temos mania de legislar sobre tudo, achamos que a lei modifica a realidade, não é verdade? E o furor querelante, que não leva a uma dimensão imensa de querelas judiciais. Então, nós temos de diminuir isso. Então, é uma questão social, uma questão cultural, o ambiente que nós vivemos. Então, esse esforço se base, é claro, em eventos como esse, na difusão dessas ideias. Então, faço votos que esse répito, esse clamor, vá se surgindo e se desdobrando para termos a inspiração de nações mais civilizadas que o Brasil, e que, evidentemente, o Dr. Gardini vai nos trazer aqui esses exemplos, para permitir que não só a arbitragem, mas os demais mecanismos de solução extrajudicial dos conflitos nos contratos administrativos possa prosperar de modo bastante efetivo. É o meu desejo. Muito obrigado. Obrigado, ministro Anastasia. Ouvi-lo é sempre um momento de deleite intelectual. E Vossa Excelência, com o currículo que tem de governador do Estado, senador da República, ministro do TCU, é o que os americanos chamam do statesman, né? O verdadeiro homem de Estado. Muito obrigado. Acho que nosso amigo Gardini teria alguns comentários ainda, Gardini. Eu vou só cometer a indelicadeza de lembrá-lo que o ministro Anastasia tem sessão no tribunal daqui a pouco, então o tempo é curto. Não, mas, sem dúvida nenhuma, meu papel aqui é mais até de provocar algumas reações ainda do ministro Benedito, né, que nos brindou aí com uma aula sobre as origens da arbitragem, como ela vem se desenvolvendo, né? E o meu professor, governador e ministro Anastasia, que é minha grande honra de partilhar esse. A provocação é mais no sentido de repensar, né, a arbitragem envolvendo obras públicas, sob uma perspectiva também internacional. No panorama internacional, nós temos, vamos dizer, em termos de resolução de disputas, um quadro resolvidas entre particulares, investidores estrangeiros e Estado, onde aqueles investimentos foram feitos, através de um mecanismo, né, de resolução de controvérsias na arbitragem, mas com uma regulamentação muito especial, né, determinada, então, pelo órgão de disputas, de resolução de disputas do ICSID, sediado em Washington. É uma convenção internacional. Ontem eu falava sobre as fontes, né, dos deveres dos árbitros, aqui é a fonte até mesmo de uma espécie específica de resolução de controvérsias no âmbito das arbitragens envolvendo, né, investimentos com o setor público. Mas a ponte é justamente essa, quer dizer, o Brasil não adere a essa convenção internacional, mas ao mesmo tempo propõe para os investidores estrangeiros a possibilidade de aderir, sim, à arbitragem, né, com o poder público. Eu acho que as palavras do ministro, elas são muito claras, no sentido de dar sempre a maior vazão a isso, mesmo porque é o que sobrou. Né? É o que temos. E acredito que a promoção dessa arbitragem com o poder público, ela também vai carecer dos mesmos ajustes que vemos nas arbitragens entre os agentes privados no país. Também falávamos disso ontem, ministro, sobre as problemáticas que enfrentamos na arbitragem comercial entre entes privados, e eu acredito que essas mesmas vicissitudes encontraremos, então, né, nas disputas envolvendo o poder público. Queria até deixar aí a palavra para o senhor comentar, enfim, trazer aí a experiência, né, como administrador público também nas arbitragens envolvendo investidores estrangeiros. Como é que o senhor lidou com isso durante, né, a carreira do senhor também no nosso governo de Minas? Muito obrigado, doutor Gardini. Na realidade, nós sabemos que uma das dificuldades que o Brasil tem nos dias de hoje
é angariar recursos suficientes para fazer frente às suas necessidades, maiormente de infraestrutura. Já foi-se o tempo em que o poder público era poderoso o suficiente para que, com recursos próprios, realizasse as grandes obras. Isso passou. Então, nós dependemos hoje, fundamentalmente, de recursos privados. Também já passou o tempo dos empréstimos que havia, Banco Mundial, BID, hoje são muito pequenos. Então, hoje é recurso privado, nacional e internacional, fundos internacionais, etc., fundos acionários. E, para isso, qual que é a condição sine qua non? Confiança, fidúcia, sem qual o dinheiro não vem. Aliás, me permito aqui fazer um breve parênteses para uma experiência que tive, que não é de arbitragem, mas de falta de fidúcia. No dia 11 de setembro, não de 2001, mas de 2012, a então presidente da República convoca os governadores dos estados, eu era governador de Minas, para vir a Brasília, que ia ser apresentado o novo marco legal de energia elétrica. 11 de setembro, uma data fatídica. Eu vim acompanhado do então presidente da CEMIG, uma das maiores do Brasil, doutor Djalma Moraes, que tinha sido ministro de Estado, presidente da CEMIG há 16 anos, um homem preparadíssimo. Eu não sou da área, não conheço energia elétrica, evidentemente. Sentamos no Palácio Planalto, o presidente começou a expor com conteúdo, com conhecimento, foi expondo, e eu perguntei assim, baixinho, doutor Djalma, o que o senhor está achando? Ele, que já é falecido, me deu uma resposta que ficou indelevelmente gravada em minha memória. Governador, é um desastre de proporções bíblicas. E isso se refletiu no dia seguinte. As ações dessas empresas caíram 90%. Daí a 2 meses, eu tive de ir aos Estados Unidos, marcado um roadshow do governo, do Estado. Cheguei lá, fui apedrejado, porque fundos americanos perderam fortunas naquelas decisões, naquelas medidas. Então, dou esse exemplo para mostrar, de fato, como o Brasil ainda é instável nessa questão de segurança. Se nós não conseguimos dar segurança e previsibilidade, aliás, o ministro Malan dizia que no Brasil, até o passado, é incerto. Então, se nós não dermos ambiente de previsibilidade e confiança para o investidor, nós vamos ter muita dificuldade de angariar esses recursos. E um dos passos, um dos baluartes para isso é exatamente a possibilidade de, no caso de conflito, nós resolvemos isso de modo amigável e rápido. E não como aconteceu também recentemente, exemplo triste a ser dado, mas estou percebendo que aqui é quase um fórum da verdade, pelo que aconteceu ontem, que eu tive notícia, eu vi entristecido, o então prefeito lá do Rio de Janeiro subir, terra de ambos, sempre com muito respeito, e todo mineiro adora o Rio de Janeiro, mas sobe num trator e ele próprio destrói uma praça de pedágio. Quer dizer, como isso repercute internacionalmente? Um prefeito pega por força bruta um trator e destrói uma praça de pedágio representando um contrato administrativo. Quer dizer, é uma coisa, de fato, que nos espanta a todos, não é verdade? Então, como que nós vamos conseguir dar ambiente, previsibilidade, segurança jurídica? A arbitragem, portanto, consolidada é um dos mecanismos para isso. Então, é claro que nós sempre tivemos muita dificuldade. Eu deixei o governo de Minas em 2014, portanto, antes da lei que permitiu a arbitragem de maneira explícita no setor público, que é de 2015. Mas, de todo modo, nós sempre entusiasmamos e estimulamos esse tipo de comportamento mais positivo. Como eu dei o exemplo aqui do famoso conforto. Como eu tenho origem jurídica, professor de direito administrativo, não é, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o Ministério Público, com a Advocacia do Estado, porque eu, em tese, entendendo pelo menos um pouco da matéria, não adiantava o procurador chegar para mim e dizer assim, eu perguntava, por quê? Ah, porque sempre foi assim. Não é? Ou então não pode. Mas não pode por quê? Porque sempre foi assim. Isso comigo não cola. Então nós temos de estudar as alternativas. Por isso nós fomos tão, em Minas naquela época, extremamente ousados, empreendedores e até criativos, em alguns casos demais. Fomos o primeiro estado da história do Brasil que conseguimos apresentar um orçamento, com muito respeito ao direito econômico, à Assembleia, no ano de 2003, com déficit oficial, que era a realidade naquela época, que depois foi superado. Considerado uma heresia. Agora, a Lei 4320 não admite isso, mas a realidade se impõe. Então, essas coragens têm de ser feitas. E na arbitragem, talvez precisamos disso, alguém que rasgue, não é, de maneira mais corajosa, essa nossa cultura de resistência do setor público e se empenhe nesse sentido. É o que eu desejo. Obrigado. Eu me recordo também da emissão de debêntures, se não estou enganado, que certamente previa ali uma cláusula compromissória, né? Todos os contratos internacionais, debêntures internacionais, todos os contratos internacionais realizados, foram muitos naquela época, que nós recebemos até o investment grade, e tinham cláusula, evidentemente, compromissória, porque é a natureza dessa coisa. Mas aí
no direito externo. A questão interna que sempre foi um pouco mais resistente, até hoje, né, como o ministro André relatou ontem, pelo que soube. Mas acho que isso é fundamental, porque isso dá o reconhecimento, o prestígio das instituições e do próprio Estado no âmbito internacional. Eu aproveito ainda para fazer mais uma pergunta, aproveitando as diversas facetas, né, do ministro. Enquanto membro do Senado, senador, em que se discutem, né, as adesões a convenções internacionais, foi debatido em algum momento durante a legislatura do senhor a adesão do Brasil à Convenção de Washington em matéria de arbitragem de investimentos? Confesso que eu não me lembro do lugar, pode ter sido, mas eu não me recordo. Eu fiz parte, durante todo o período também do mandato, da Comissão de Relações Exteriores, que é uma comissão muito instigante. Mas dessa comissão em especial eu não me recordo. Pode ter sido debatido, mas não me lembro. Eu me lembro muito da Comissão de Haia, que eu fui até relator da sua aprovação, sobre a questão de reconhecimento internacional, muito importante. Mas da questão da Convenção de Washington, confesso que não me recordo. Pode ter havido, mas nessa altura a memória também se esvai um pouco, claro, dado pelos muitos assuntos que tivemos. É porque naquele período o Brasil chegou a discutir diversos tratados bilaterais, chegou até a assinar alguns, né, sobretudo no começo dos anos 2000, mas depois, quando se passava, né, a fase de adesão efetiva, através, né, de um decreto do Congresso, isso não foi efetivado. Mas, enfim, a soberania também tem as suas medidas, né? A gente entende o posicionamento do Estado. Acho que já nos aproximando do final, vou me permitir, ministro Anastasia, um comentário sobre segurança jurídica, que é anedótico, mas é sincero. Eu sei que o ministro Benedito e o ministro Anastasia são homens que não levam a vida com sisudez. Então, vou me permitir um comentário rápido, anedótico, mas verídico, sobre segurança jurídica. Outro dia eu fui dar uma palestra sobre a mudança da tributação da atividade médica no hospital no Rio, Samaritana, que nós conhecemos. Eu, como sou hipocondríaco, estava em casa, me sentindo bem, em meio aos médicos, né? E aí comecei a falar, deu 3 minutos, levantou um médico e falou: doutor, mas isso é um absurdo, essa mudança. Não há segurança jurídica no Brasil. Aí eu falei para o médico: doutor, deixa eu lhe contar uma coisa. Estou comprando no joelho. Fui a 3 médicos, cada um achou uma coisa. Também não há segurança médica, que é muito mais importante que segurança jurídica, né? A vida é insegura, o mundo é inseguro, né? Mas eu queria agradecer muito efetivamente, muito efusivamente, o ministro Anastasia, o ministro Benedito, meu amigo Gardini. Foi uma alegria tê-los aqui. Eu espero que a gente possa dar continuidade a esse importante debate. Muito obrigado a todos. Bom dia.